Bem-vindos todos à nossa live desta noite. Hoje, domingo, novamente dia de adorar ao Senhor, dia de estarmos juntos, reunidos, falando com o nosso Deus, aprendendo mais a respeito dele e, é claro, despertando entre nós um bom convívio, podemos dizer assim, mesmo que à distância, mas mantendo aquecida a nossa comunhão. É importante, queridos, que a gente mantenha a nossa comunhão. É importante que mantenhamos o contato uns com os outros. Também é importante que nós não deixemos de aprender a respeito de Deus, que nós não deixemos de aprender a vontade de Deus para as nossas vidas. Então hoje, domingo, dia do Senhor, dia de adorar ao Senhor, dia de louvar ao nosso Deus. Eu estou grato de poder estar aqui com vocês, de poder estar contando com a presença de vocês aqui, na certeza de que o que nós vamos falar hoje, vocês estão incluídos, pela graça e pela misericórdia de Deus, vocês estão incluídos no que hoje Deus trouxe aos nossos corações. A palavra do Senhor vai certamente nos consolar nesta noite, vai certamente nos permitir ter uma noite mais tranquila. Bem-vinda então à Igreja Presbiteriana em Conservatória. Eu, pastor Josinei, pastor da igreja, muito orgulhoso de ser o pastor desse rebanho, de ter sido escolhido por Deus para estar aqui com vocês, ajudando este povo e sendo por ele ajudado. Quero, antes de orar, para iniciarmos definitivamente a nossa meditação, parabenizar nossa irmã Valdira. Eis que ela aí está, né, nossa irmã Valdira, que está aniversariando hoje. Valdira, Deus abençoe muito a sua vida, te dê muitos anos de vida. Valdira é uma mulher abençoadora da casa de Deus. E isso é preciso ser marcado, é preciso ser dito. É a cultura da honra. A Bíblia diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Irmã Valdira, receba o abraço pastoral, receba o agradecimento da sua igreja pela sua ajuda, pelo seu trabalho, por tudo que você tem sido na vida do povo de Deus nesta localidade. Tá certo? Então, recebe aí o abraço pastoral. Beleza? Muito bem. Quero então orar com vocês para iniciarmos a nossa meditação desta noite. Quero também pedir a você que está nos assistindo que mande aí o seu boa noite, mande aí o seu likezinho, né, para a gente poder saber quem é que está presente. Sabemos a quantidade de pessoas, vemos aqui o número, né, que vai subindo momento após momento, mas na verdade não sabemos quem está aí do outro lado. Então, manda aí o seu boa noite, né, o seu comentário, que é muito importante também para podermos melhorar este serviço que a igreja está prestando aos seus membros e a todos quantos vão assistir a nossa live, que vai ficar gravada, né? Todos quantos assistirem ao longo do tempo. Então não se esqueça de mandar aí uma notícia, bota aí o seu joinha, tá certo? Vai ser muito legal para todos nós. Vamos orar? Deus querido, é muito bom estar na tua presença, é muito bom, ó Deus, saber que o Senhor está conosco, saber que Jesus Cristo tem uma promessa de estar conosco, mesmo que alguns o abandonem. Por isso, ó Deus, nós te louvamos, porque temos a certeza da companhia do teu Filho Jesus. A nossa súplica nesta noite é que o Senhor abra as nossas mentes, ilumina com o teu Espírito Santo, para que possamos ver as tuas verdades, para que as coisas fiquem claras aos nossos olhos, que assim possamos nos tornar filhos cada vez melhores, possamos estar cada vez mais próximos da imagem de Cristo, porque essa é a tua vontade para a nossa vida. Abençoa, pois, assim o teu povo com a tua palavra que dá vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma das minhas lamentações é não poder cantar com vocês aqui, tocar um violão. Eu sempre falei que uma das minhas fraquezas
era não saber tocar violão. Eu não sou musicista, não sei tocar nada, né? Na verdade, graças a Deus, não toco nem tumulto. Mas tocar faz muita falta, né? Nós queremos voltar o quanto antes ao convívio da igreja para podermos no culto público entoarmos louvores, cantarmos animadamente todos juntos. E isso faz de fato muita, muita, muita diferença, né? Então quero dar aqui também as boas-vindas a Francisca, a Vânia, né? A Valdira está nos assistindo e outros mais que depois aqui a minha assessoria técnica, que vocês conhecem bem, né, vai nos dar aqui o conhecimento de todos, certamente dar também um retorno a cada um de vocês. Mais tarde também poderei fazer isso. Faça o seu comentário, você que é da igreja, faça o seu comentário lá no Zap da igreja também, né, para que aqueles que não puderam assistir, não têm condições, alguns não sei como, não têm condições de assistir a nossa live, de estar conosco, vão certamente também olhar lá no nosso WhatsApp e ver os comentários de vocês, perceber como foi. Assim que terminar, vou colocar no YouTube. Isso, assim que terminar, nossa comissão técnica está nos avisando que assim que terminar aqui a live, essa filmagem, essa gravação vai ser colocada no YouTube. Nós estamos com um problema de transmitir pelo YouTube. Muita gente assistia pelo YouTube e nós não estamos podendo fazer isso no momento. O computador deu pane e não temos como consertá-lo na pandemia, vamos ficar então mesmo aqui pelo Face. Mas mesmo assim, tudo isso vai para lá, poderá ser assistido depois. Tá certo? Vamos então, sem mais delongas, ler a palavra de Deus e ver o que ela traz aos nossos corações nesse início de noite. Então quero ler com vocês o Evangelho segundo São João, no capítulo 16, versos 32 e 33. Evangelho segundo São João, capítulo 16, versos 32 e 33. Jesus fala assim com os seus discípulos: Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua própria casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. A palavra de Deus é sempre consoladora e é também sempre exortativa. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa da igreja e, como eu sou pastor, a minha estada aqui não é muito segura. Pode ser que Deus me mande para outro lugar daqui a algum tempo. Pode ser que eu vá para um outro campo, eu não sei. A nossa intenção é permanecer aqui. Mas pode ser que o projeto de Deus seja me encaminhar para um outro campo. E esta pessoa, até preocupada, quem sabe, também com isso, com outras situações, falou conosco assim um pouco preocupada, né? Se não era a minha intenção deixá-los, né? E quem sabe deixar mesmo a pessoa. E eu comentei que não, claro que não. Por que isso? E a pessoa comentou comigo assim: é porque eu estou acostumada a ver as pessoas me abandonarem, me deixarem pelo meio do caminho. É um sentimento, queridos, muito esquisito, muito difícil de definir. Porque no mesmo instante nós sentimos assim uma ponta de solidão, de desamparo. A simples perspectiva de ficarmos sozinhos já traz isso ao nosso coração. Deus já disse desde o princípio do mundo: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que nenhum ser humano esteja só. Já não é à toa que quando uma pessoa está detida, está presa lá no presídio, e querem impor a ele uma pena ainda mais dolorosa, ele é colocado numa cela chamada solitária, que é para ficar isolado, sozinho mesmo, porque isso traz muito sofrimento ao coração humano. O que acontece é que Jesus, nesta passagem da sua vida, ele já está prestes a ser crucificado. Ele está conversando com seus discípulos
ele está em Jerusalém, e ele sabe que daqui a pouco tempo ele vai ser crucificado, daqui a pouco tempo, né, um pouco depois da crucificação e da ressurreição, ele vai subir aos céus. Então os seus discípulos não estarão mais com ele fisicamente. Alguns vão vê-lo subir, outros não vão vê-lo subir, mas saberão que isso aconteceu. Algumas pessoas que convivem com Jesus não vão vê-lo mesmo ressuscitado. Então Jesus aproveita essa oportunidade, esse tempo anterior à sua crucificação, prisão, julgamento, crucificação, para dirigir aos seus discípulos algumas palavras de despedida. Essas palavras de despedida é o que nós lemos. Dentro do contexto, dentro do âmbito global, dentro das palavras de despedida que Jesus expressou aos seus discípulos, algumas dessas nós lemos aqui. São as palavras de despedida. Ele sabe que os seus discípulos ficarão sem ele, fisicamente. Ele sabe que agora os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que aprendem com ele, os cristãos, aqueles que vão seguir os seus passos, as suas pegadas, os seus caminhos, eles não terão mais a presença física de Jesus como referência. Ele sabe que vai chegar perseguições. E ele então dirige aos seus discípulos estas palavras de despedida. Eu quero então comentar com os irmãos. Visto que Jesus está vislumbrando que mais tarde, pouco tempo depois, viria a perseguição e viria a crise, e ele já está falando com os seus discípulos a esse respeito, quero meditar com os irmãos no nosso tema desta noite, que é o olhar de Jesus em tempos de crise. Quando existe uma crise, quando uma crise está acontecendo, não só no mundo, mas também no meio do povo de Deus, como é o olhar de Jesus sobre o povo de um modo geral, que está vivendo esta crise, e sobre o seu povo que vive essa crise? Eu sou o povo de Deus. Como é o olhar de Jesus para mim? Como é o olhar de Jesus sobre você quando nós estamos vivendo esses tempos de crise? Essas palavras que Jesus coloca para o seu povo nesta oportunidade são palavras de consolo, são palavras de alerta, são palavras de encorajamento. Ele alerta ao pessoal: vocês vão ser perseguidos, vai acontecer isso mesmo, vocês vão ser dispersos, vão ter que ir cada um para a sua casa. Essas são palavras de alerta, mas também há palavras de consolo. Eu digo a vocês essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Então é preciso que vocês estejam consolados. Mas também é uma palavra de encorajamento, dizendo: vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci, vocês vencerão também. São palavras de encorajamento. Nós estamos vivendo esses tempos de crise também. Dá a impressão que ele está olhando para nós hoje e falando isso. Na verdade, queridos, essa é uma palavra de espectro muito amplo, porque ela pode ser aplicada a muitas situações, em muitos tempos. A palavra de Deus é sempre viva e eficaz. Ao longo dos tempos todos, ao longo da história, o povo de Deus principalmente, sempre viveu crises, passou por essas crises e teve que estar disperso e em casa. Algumas vezes esses motivos são perseguições de países estrangeiros ou perseguições de outras religiões intolerantes com o cristianismo, perseguições de pessoas que pensam que por sermos todos cristãos somos obrigados a suportar coisas que um ser humano normalmente não suporta, e algumas vezes também vivemos essas dispersões por motivo de pandemias, de peste, de doenças que se espalham pelo mundo, e isso acontece desde a época de Jesus. Então Jesus está falando de um acontecimento que iria acontecer várias vezes ao longo da história do povo de Deus.
E sabe, queridos, cada um na sua casa é a pior coisa que pode acontecer para a igreja de Deus. Olhando a igreja, o trabalho da igreja, o que a igreja precisa fazer, para o que ela existe, cada um na sua casa é a pior coisa que pode acontecer à igreja. Porque o trabalho da igreja, o trabalho do povo de Deus, o meu trabalho enquanto cristão, o teu trabalho enquanto cristão, enquanto discípulo de Cristo, é um trabalho, é uma atividade essencialmente de contato. Nós trabalhamos para Deus, nós trabalhamos para o reino, fazendo contato com as outras pessoas. Por exemplo, o trabalho de evangelização. A melhor definição de evangelização que eu já ouvi até hoje, quero aqui prestar então esta homenagem, foi com o reverendo Antônio de Elson Santos. E ele, falando uma vez sobre evangelização, ele nos disse: evangelizar é contar uma história e convidar para um encontro. Você conta a sua história, como Jesus tem sido bondoso na sua vida, como a sua vida teve prosperidade espiritual, como a sua vida teve paz depois que você teve contato com Jesus, abraçou Jesus, permitiu que Jesus também te abraçasse. Então essa é a história que você conta. E aí você convida para um encontro. Você quer encontrar-se com esse Jesus que mudou assim a minha vida, que melhorou assim a minha vida? Então, evangelização é contar uma história e convidar para um encontro. Mas você só pode contar uma história e convidar para um encontro estando com a pessoa, conversando com ela, olhando nos olhos, para que ela veja nos seus olhos a veracidade daquilo que você está falando. Portanto, para a igreja, estar em casa, cada um na sua casa, não é coisa boa. Um dos trabalhos da igreja, uma das coisas que nós aproveitamos em sermos povo de Deus, é a comunhão do povo de Deus. Ora, a comunhão é estar juntos, cada um na sua casa. Estamos fora desta comunhão mais próxima, deste contato mais próximo. Esta coisa de comunhão pelo computador é uma coisa assim que apenas quebra um galho, é temporário, não é uma comunhão de fato, de podermos olhar, abraçar, de podermos conversar, rir juntos, até mesmo termos comunhão numa certa intimidade com o irmão, conversarmos com ele coisas que o restante do povo não precisa saber. Até para isso nós precisamos de comunhão, podemos contar alguma situação quando estamos precisando de um apoio, de uma oração. Tudo isso exige contato, é o trabalho da igreja. E cada um na sua casa, não podemos fazer isso. Esse é o trabalho religioso, é o trabalho espiritual. Mas o trabalho social também exige contato. Quando levamos uma cesta básica para alguém, quando levamos alguém ao médico, precisou ir ao médico, tem que ir lá pegar, levar ao médico. Quando alguém está em casa precisando de curativos, ou está adoecido, precisando de um banho em casa, ou alguém está doente, uma família está precisando que alguém vá até lá, dá lá uma ajeitada na casa, uma arrumação, uma limpeza, tudo isso são atividades de contato. Cada um na sua casa evita esse contato. É a pior coisa que pode acontecer para a vida da igreja. Porque nesse contexto de isolamento, a igreja naturalmente esfria. Quando perdemos o contato com o nosso irmão, infelizmente, por causa da nossa natureza humana, o nosso amor vai se esfriando. O nosso ímpeto de estar com o irmão, de ajudar o irmão, até de pedir uma ajuda ao irmão também, esse ímpeto ele vai se esfriando. É normal. Mas notem uma coisa muito interessante. Jesus, nesse contexto de cada um na sua casa, ele fala assim: vocês vão me deixar. Vocês me deixarão só. Nós lemos isso no texto. Ele diz: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. É terrível vermos isso, queridos, que o próprio Jesus já declara isso. Ora, quando olhamos
para esse contexto. Jesus está falando isso, vocês vão ser dispersos, vocês vão ficar cada um na sua casa e muitos de vocês vão me deixar só. Então nós vemos que na verdade isso é uma provação para a igreja. A igreja está sendo provada, a igreja está sendo testada e os infiéis vão abandonar a igreja, os infiéis vão abandonar o amor, os infiéis vão abandonar a comunhão. Talvez abandonem apenas nesse período, talvez abandonem para sempre. Os infiéis não fazem na sua casa o que precisa ser feito para a igreja, para o reino de Deus. Eles não dão conta do seu trabalho cristão na sua própria casa, porque são infiéis, porque não têm esse ânimo e talvez ao retorno da nossa convivência, talvez jamais retornem. E então nós vemos esta crise como a peneira de Deus. Na verdade, queridos, é isso que estamos vivendo. A peneira de Deus. Um desavisado talvez pergunte, mas pastor, Deus mandou essa crise, Deus mandou o Covid só para peneirar a igreja? Eu lhes digo, não. Deus não dá ponto sem nó. O que Deus permite ou o que Deus manda tem sempre muitos objetivos a serem alcançados. E com certeza absoluta, um dos objetivos de Deus ao permitir que a gente tenha essa pandemia, que cada um fique disperso na sua própria casa, que não possamos nos reunir, uma das coisas que Deus deseja que nós vejamos é essa peneira. É cada um poder olhar para si mesmo, cada um poder olhar para o seu contexto dos irmãos. 1 João, capítulo 2, já não é o Evangelho de João, a carta de João, né? No seu capítulo 2, no versículo 19, declara que eles saíram de nós porque não eram nossos. E saíram para que fique bem visto, bem patente, que não eram dos nossos. Então a Bíblia já diz isso. Muitas coisas acontecem porque nós estamos infiltrados de falsos crentes. Nós estamos infiltrados de pessoas que conosco cantam, que conosco oram, que conosco dizem que adoram, mas não são cristãos, são falsos crentes. E quando vem a crise, quando cada um tem que ficar na sua própria casa, ele não dá conta de ser cristão sozinho, porque ele não tem Jesus no coração. Ele vive do Jesus no coração dos outros, não no coração dele. E aí é preciso que a igreja seja peneirada periodicamente, e Deus permite que isso aconteça. É a peneira de Deus que nós estamos vivendo. E estamos percebendo que alguns deixam de cumprir suas obrigações cristãs, sejam elas quais forem. E a Bíblia nos declara com certeza, é porque não são dos nossos. É porque fazem parte daqueles que vão abandonar, daqueles que vão virar as costas ao Evangelho, virar as costas a Deus, quando a coisa aperta. Mas Jesus não diz que vai deixá-los. Jesus fala assim, olha, vocês vão me deixar. Ele não disse, eu vou deixar vocês. Até porque, em outra ocasião, Mateus 28, verso mais ou menos o que 20, finalzinho do último versículo de Mateus, Mateus 28, 20, Jesus declara, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há nenhum perigo de sermos abandonados por Jesus. Não há nenhum perigo de sermos deixados à deriva por Jesus. Não há nenhum perigo de deixarmos de estar sob os olhos de Jesus. O perigo é ao contrário. É nós nos afastarmos de Jesus. É aqueles que não estão firmes na fé. É aqueles que buscam a Jesus por outros motivos diferentes. Esses sim, abandonarem a Jesus. Jesus, quando, depois de ter multiplicado pães e peixes, ele chama os seus discípulos e conversando com eles, né, ele repreende alguns dizendo que
Muitos buscam a Ele pelo pão que perece. Buscam a Jesus porque não querem, na verdade, não querem trabalhar. Jesus está multiplicando pão e peixe, dando comida e ainda sobra, e é isso que eles querem. Eles querem molezinha, eles querem comer sem trabalhar, eles não querem ter trabalho no reino, não querem ter trabalho na natureza, não querem ter trabalho social, eles não querem dar conta daquilo que foram feitos para fazer. Eles querem ficar na moleza, querem ficar deitados eternamente em berço esplêndido, querem que Jesus os supra de todas as coisas. E estão na igreja por isso, para pedir a Jesus, me dá uma bênção me dá, e vão pedindo a Jesus e vão vivendo nessas condições. Mas quando aparece uma crise que vai peneirar, que vai testar, onde você tem que estar com Jesus, é dentro da crise, é quando as coisas estão revoltas mesmo, e aí o me dá não funciona mais, e esses abandonam o barco. E esses saem para longe, esses saem de nós, não são nossos. Abandonam a igreja, abandonam o serviço da igreja. Como nós não sabemos quem são, nós não olhamos os corações, Deus é quem sonda os corações. Deus envia a peneira para que nós também possamos olhar primeiro para nós mesmos e depois para termos visão de quem é o povo de Deus, com quem nós podemos contar. Porque com Jesus podemos sempre contar. Jesus declara, não vos deixarei órfãos. Essa é a palavra de Jesus. E o que Jesus declara nesse texto que nós lemos é algo parecido. Ele diz, no mundo passais aflições. Nosso tema desta noite, queridos, é o olhar de Deus, o olhar de Cristo, Cristo como Deus, né? O olhar de Deus em tempos de crise. Deus está a nos olhar. Deus está a contemplar a sua igreja. Nada saiu do controle de Deus. Nada. Minha vida ainda está nas mãos de Deus. Minha vida ainda está no controle de Deus. A sua vida ainda está no controle de Deus. É Deus a quem sabe se a doença vai chegar ou não vai. É Deus a quem sabe se uma bala perdida vai nos encontrar ou não vai. É Deus a quem sabe se alguém vai ter um ataque cardíaco ou vai viver 300 anos. Deus é quem sabe, Deus é quem tem o comando de todas as coisas. O olhar de Deus continua sobre o seu povo em meio à pandemia, em meio à crise, quando nós estamos dispersos, cada um em sua própria casa. Não parece que é para hoje? Não parece que Jesus olhou com um olhar escatológico e disse, olha, lá em 2020 vai ter uma pandemia chinesa e eu preciso dizer alguma coisa para a igreja daquela época. Parece até que Jesus falou sobre isso. E nós estamos passando aflições porque muitos estão desempregados. Muitos cristãos hoje estão com dificuldade de colocar a comida na mesa. Muitas pessoas perderam o ano letivo. Mas está sendo feita por computador, feita online, mas quantos não têm acesso a isso? Muita gente está ainda em crise, para muitos a crise está ainda mais agravada, mas Deus tem olhado para o seu povo. Deus tem um olhar sobre a sua igreja. Deus tem um olhar sobre o meu coração e sobre o seu coração. Deus tem um olhar sobre a nossa situação, pelo que estamos passando. Mas quando eu falo do meu coração, quando eu falo do seu coração, a pergunta que fica é, quando Deus olha o seu coração, o que é que Ele está vendo? Quando Deus olha a sua vida cristã, o que é que Ele está vendo? Eu sei que para os fiéis, Jesus está vendo vitória. Eu sei que para os fiéis, Jesus está vendo consolo, vendo e providenciando consolo. E é por isso que ele diz, essas coisas eu vos digo, para que vocês tenham paz. Essa é a grande marca do cristão no tempo da crise, é a paz em Cristo Jesus.
é não entrar em desespero. A palavra desespero significa aquele que não tem mais esperança, o que já não sabe mais aonde está a solução, aquele que já se abandonou, já se largou, já disse agora não tem mais jeito. Então ele está desesperado, não tem mais esperança. E Jesus está escrevendo para nos dar esperança. A paz é a marca do crente no meio da crise, seja ela qual for. Nós não estamos passando hoje um tempo de perseguição, mas estamos passando um tempo de crise, de pandemia, de doença. Perseguição, outros povos estão passando. Perseguição, talvez nós passemos daqui a algum tempo, se tivermos algum tipo de governo que impede a igreja de se reunir, se tivermos algum tipo de governo que acha que nós devemos amar ao governo mais do que a nossa família, mais do que a Cristo, se tivermos algum governo que transforme esse disperso, cada um em sua casa, numa coisa permanente, aí talvez tenhamos essa crise de perseguição. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós não temos esse tipo de coisa. Mas temos o problema de ter de estar em casa por causa da doença. E o trabalho da igreja, enquanto igreja, está tremendamente prejudicado, porque não temos contato. Você não pode evangelizar contando uma história e convidando para o encontro aquele que está perto de você, porque você não está perto de ninguém. A coisa de levar uma cesta básica, a coisa de auxiliar alguém em casa, de oferecer um transporte para o necessitado, tudo isso fica prejudicado, porque está cada um em sua casa. Nessas horas o diabo ele é tão ardiloso que ele inventa, literalmente ele inventa alguns ditos, alguns jargões e muitas vezes repetido, acaba influenciando negativamente o povo de Deus. Por exemplo, há um jargão que diz que Deus deu uma vida a cada um, para cada um cuidar da sua. Tem coisa mais maligna, queridos. Nós somos seres sociais, não é bom que o homem esteja só. Esse negócio de cada um tomando conta da sua vida, isso é morte certa. E quando ainda não for a morte física, é a morte em vida. Porque o homem não foi feito para isso, o ser humano não foi feito para isso. E Jesus Cristo me traz aqui hoje, e Jesus Cristo traz você até aí onde você está, e coloca você em contato com a palavra de Deus, porque Ele quer trazer para você uma palavra de conforto, uma palavra de alerta, uma palavra de consolo e uma palavra de encorajamento. Essas coisas acontecem no meio do povo e do povo de Deus, periodicamente, em todos os lugares do mundo. Estarmos de casa em casa é assim mesmo que acontece. Ou porque está perseguido, com medo escondido, ou porque você não pode ficar doente, tem que navegar segundo as regras da navegação, e nesse mar de coronavírus, a nossa regra de navegação é estar lavando as mãos, é estar usando máscara, é estar cada um na sua casa. E isso é navegar no mar de coronavírus de acordo com as normas da navegação. Mesmo sabendo que só quem pode acalmar a tempestade é Jesus Cristo. Mas ainda assim nós navegamos segundo as regras. Nós estamos nesse barco fazendo aquilo que é a nossa parte. Estamos sendo chamados, estamos sendo convocados para sermos cristãos dentro de casa. Estamos sendo chamados para olhar para nós mesmos, se não podemos hoje viver a comunhão, se não podemos hoje viver a ajuda, o auxílio mútuo, estamos sendo convidados a uma adoração maior. Nós estamos sendo chamados a, antes de evangelizar o vizinho, evangelizarmos dentro de casa, ao filho, ao marido, à esposa, ao pai e à mãe. Quando Paulo vai instruir Timóteo a respeito da escolha dos oficiais da igreja, e ele diz que tem que ser alguém que governe bem a sua própria casa, porque se não sabe governar a sua casa, não vai saber governar a igreja. Ora, quem não sabe evangelizar a sua casa, não vai saber evangelizar fora da sua casa também.
É uma coisa óbvia, uma coisa lógica. Então Deus está agora peneirando a igreja e dizendo: exercite a evangelização no meio da sua casa, exercite o culto aí no seu culto doméstico dentro da sua casa, exercite a leitura na sua casa, exercite a oração na sua casa. Se prepare, porque agora virão tempos de sair da sua casa e colocar em prática aquilo que você cultivou enquanto esteve em casa. E muitos não vão fazer isso, porque estando cada qual na sua casa, muitos abandonaram a Jesus. Mas a boa notícia para nós, e a má notícia para eles, é que Jesus não ficou só. E ele diz isso: vocês me abandonam, mas eu não fico só. Primeiro porque eu estou com o Pai, claro. E depois, é claro, porque os fiéis permanecem com ele e ele permanece com os fiéis. Receba então, meu querido, na sua casa esta palavra de encorajamento de Jesus. Você vai ter aflição, você realmente é obrigado a ficar na sua casa. Isso já é uma palavra escatológica de Jesus desde tempos muito passados. Uma palavra profética que atravessa os séculos e chega até nós hoje muito viva, muito presente, muito real, para dizer: olha, é assim mesmo que a coisa acontece. Mas tenha bom ânimo, porque o mundo não vence a Jesus. E se você está do lado de Jesus, então o mundo não te vence também. E a palavra de Jesus é essa: tende bom ânimo. Não tenha um mau ânimo. Um mau ânimo é: eu vou cuidar da minha vida. Um mau ânimo é: cada um cuida da sua vida. Um mau ânimo é: Jesus não está olhando esta situação. Um mau ânimo é: se Jesus está vendo, ele não está se importando. Isso é um mau ânimo. Mas Jesus diz: tende bom ânimo, tende coragem, permaneça firme, permaneça fiel, porque esses tempos vão passar. Isso não é uma coisa permanente. Eu venci o mundo e você, se estiver comigo, vencerá também. Essa é a palavra de Jesus à sua igreja nesta noite. Não pensem vocês que estamos hoje, cada um na sua casa, é coisa que estava escondida do conhecimento de Jesus. Porque a Bíblia é clara nos dizer isso hoje. Isso não era escondido do saber de Jesus. Ele já sabia disso. Interessante que logo depois desse texto vai começar a oração sacerdotal de Jesus. E na sua oração sacerdotal, que é no capítulo 17, Jesus vai orar a Deus assim, no versículo 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Veja como o olhar de Jesus não é para aquela época, é para todas as épocas, é para mim e é para você. A prova de que Jesus estava falando de todos os tempos que aconteceram e desse tempo presente é que logo após ele faz a sua oração sacerdotal e ele pede a Deus por mim, Josinei, e ele pede por você, Vânia, por você, Valdira, por você, Francisca, por você que está nos assistindo aqui. Já somos uma quantidade bastante boa, né? Ele está pedindo por você, porque ele fala com Deus. Eu não peço só por esses que estão aqui comigo, não. Eu peço por todos aqueles que vierem a crer, aqueles que ainda vão crer em mim pela tua palavra. É por esses que eu peço. Então é a esses também que ele está dirigindo a sua palavra. O que está acontecendo conosco hoje é do pleno conhecimento e do pleno controle de Jesus. Os olhos de Jesus estão sobre nós. Os olhos de Jesus estão sobre a nossa situação. O controle de Jesus hoje é mais presente do que nunca. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus seja servido em nos manter fiéis na quarentena. Nesses tempos de esfriamento, que nos mantenhamos aquecidos com a palavra, aquecidos com a oração. Que nos mantenhamos trabalhando dentro de nossas casas, na adoração, na comunhão, na evangelização. E ao término desses tempos, que possamos voltar às atividades normais,
mostrando que a peneira de Deus, e não pensem que isso não acontece não, hein? Porque o diabo pediu a Deus para peneirar Pedro, e Deus deixou. Olha que coisa interessante. E Jesus avisa a Pedro, ó, o diabo pediu para te peneirar. Então, queridos, a peneira é normal, é assim mesmo que acontece. Para que a igreja fique purificada, fique limpa dos falsos cristãos, daqueles que não entregaram o seu coração a Jesus com sinceridade. Por isso eu me alegro de vocês que estão aqui comigo. Por isso eu me alegro de saber que ainda há crentes que permanecem fiéis. Aquele toco do povo que Deus fala lá quando o povo ia ser invadido pela Babilônia, diz, um toco restou, e desse toco que vai brotar, novamente a vinha dará o seu fruto. Este sou eu, esses são vocês. Que Deus, o Deus de paz, o príncipe da paz, Jesus Cristo, nos dê paz suficiente para vencermos esta pandemia. Que quando a crise bater e nós dissermos, eu não aguento mais, nós possamos lembrar as palavras de Jesus. Isso vai acontecer, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A vitória será nossa, para a nossa alegria e para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Deus vos abençoe. Não abandone a sua fé. Não abandone a sua adoração. Permaneça firme. Deus está vendo. Amém.